Aí, meus amigos e minhas amigas, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Estamos nos preparando para as festividades para quem tem pai vivo, lá no domingo, Dia dos Pais, no 10. Muito frio na nossa região. Havia uma previsão e ela foi acertada. Além do frio, uma chuvinha boba e branda que está acontecendo. Mas nós temos muitas notícias que também estão acontecendo no nosso Brasil. Dentre elas, aquela afirmação do presidente do Senado ou do Congresso, que diz que mesmo que haja 81 assinaturas de deputados pedindo que seja pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele não o fará. Já o líder do governo comemora e diz que concorda com essa decisão. Mas nós temos mais notícias. O repórter da Band, o Eduardo Oineg, explica bem que o tarifaço do Donald Trump não representa muita coisa diante dos tarifaços que acontecem na nossa já muito deteriorada economia. Mas também uma das crises que a Gerdau, uma das grandes empresas do aço, que anuncia que haverão 1.500 demissões em razão do alinhamento do governo federal com a China. Isso eu trarei em vídeo. Mas antes, algumas notícias que estão acontecendo. Que o presidente Donald Trump foi declarado persona non grata em Belém, lá na COP30. Mas também outras notícias estão acontecendo. CNH poderá ficar 75% mais barata, diante da possibilidade de não necessidade de ter o curso em autoescola. Mas o Rio Grande do Sul lidera como a CNH mais cara do Brasil. O governador Eduardo Leite, que saiu do PSDB e foi para o PSD, com a intenção de ser candidato à presidência da República. Mas o Kassab, o presidente, já disse que a sua predileção é pelo Ratinho Júnior a ser candidato pelo partido à presidência da República. Uma desilusão aos eleitores do senador Romário, aquele ex-atleta e grande ídolo do futebol. Ele foi o único senador do PL que não votou, embora que seus eleitores faziam esse pedido a ele, que não votou pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Eliane Cantanhede e a Daniela Lima, que foram demitidas da Rede Globo, segundo a própria emissora, eles dizem que uma pesquisa disse que a emissora era da linha esquerdista e eles querem mudar essa ideologia. Claro que não precisavam uma pesquisa para saber, mas é a explicação que eles deram. A justiça também negou o habeas corpus àquele rapper, o Oruan. Parece que ele vai passar o Dia dos Pais na prisão. Não é diferente do seu pai, né? Também aumentou a recompensa de Maduro por parte dos Estados Unidos, de 25 para 50 milhões de dólares a quem
entregar a sua cabeça. Aquele apresentador, o Faustão, a situação da saúde dele não é nada boa. Ele passa por um novo transplante de fígado e também um novo transplante renal em São Paulo. O Brasil retornou aos voos diretos para a Venezuela após 9 anos de suspensão. Aqueles que acham que é uma boa o governo venezuelano, que adquiram uma passagem só de ida para que não retornem ao Brasil. Um jornal demitiu, um canal de imprensa demitiu aquele fotógrafo que fotografou o gesto obsceno feito pelo ministro Alexandre de Moraes no jogo Corinthians e Palmeiras. Ele não fez um mau trabalho. Ele fotografou, ao que se acredita, para a sua empresa, a pessoa errada. E até se queixou que houve pouca divulgação nos canais de imprensa e muita divulgação nas redes sociais. E após 26 anos numa mesma empresa, ele foi demitido em razão disso. Mas vamos a este comentário do Eduardo Oineg a vocês para que fiquem bem esclarecidos. Um presidente brasileiro faz mais estrago na nossa economia do que 10 Donald Trump. Você já tinha se dado conta disso? Você já parou para pensar no tamanho do estrago que um presidente brasileiro provoca no seu bolso? Vamos fazer as contas. Exportação anual do Brasil para os Estados Unidos, 40 bilhões de dólares. Perto da metade, taxado em 50%, que vai fazer um estrago e tanto na economia aqui do Brasil. A gente está falando de desemprego, vários setores, empresas fechando, cidades sofrendo. Um cenário ruim, que vai custar um pedaço do PIB brasileiro. Tem vários estudos sobre o impacto dessa taxação. Se a gente pegar o cenário que mais se repete nos estudos, o efeito Trump vai ser de mais ou menos 0,5% do PIB. Menos um pouquinho. Coisa de 50 bilhões de reais num ano, o que é uma fortuna. Em outras palavras, a mordida do presidente americano vale 50 bilhões de reais. Então vamos criar uma moeda chamada mordida do presidente Trump, 50 bilhões de reais. Mas e as mordidas do presidente brasileiro? De todos os presidentes brasileiros, né? Pelo menos 10 vezes mais do que isso. Conforme o cálculo, 20 vezes mais do que isso por ano. Eu sei que é difícil acreditar, mas é a pura realidade. O tarifaço do presidente brasileiro morde pelo menos 10 vezes mais do que o tarifaço americano. Começa com o dinheiro que o governo reserva para os deputados e senadores, para eles gastarem como eles bem entendem. Não segue nenhuma política pública. Emendas parlamentares. Comem 50 bilhões de reais do orçamento. Um tarifaço do Trump só nisso. Pega o desperdício no Bolsa Família. Pega um levantamento feito pelo TCU sobre o Bolsa Família em 2023. Não mudou nada de lá para cá. Se a gestão do programa melhorasse, daria para economizar 13 bilhões de reais. E se o governo cortasse os benefícios das famílias, que o TCU diz que não se encaixam no programa, mais 34 bi de economia. 13 bi, 34 bi, outro Trump aqui. A gente já está em 2 Trumps. Mas tem mais, hein? Despesas previdenciárias. De novo o TCU. 11% das despesas previdenciárias poderiam ser economizadas. Sabe quanto dá isso? Mais 2 Trumps. Então a gente já chegou a 4. Mas aí chegam elas. As taxas de juros. Taxa Selic a 15%. Cada ponto percentual a menos de juros representa uma economia de 50 bi. Um Trump por ponto percentual. Então se a gente baixasse a taxa para 10%, 250 bilhões de reais a menos de despesa do governo em juros. 5 Trumps. A gente já está em 9, né? Mas e as isenções fiscais? Subsídios aqui, benefícios ali. Tem alguns Trumps para cortar. 1 Trump, 2 Trumps. Então, ainda que a gente tenha motivos de sobra para detestar as medidas de força do Donald Trump, por que a gente não se revolta contra esse mega tarifaço brasileiro que ataca o nosso bolso desse tamanho todo,
que inviabiliza o investimento, que esmaga os salários para baixo, que aumenta o custo Brasil. Será que o nosso custo de produção não iria cair sem o mega tarifaço brasileiro? Só pensa nisso. O tarifaço do governo brasileiro é muito, mas muito pior do que o tarifaço americano. O tarifaço brasileiro é pelo menos 10 vezes mais grave do que o tarifaço americano. E o que o governo faz para combater o seu próprio tarifaço? E eu trago também esse anúncio da Gerdau, essa grande empresa na área do aço, que anuncia a demissão de 1.500 funcionários, em razão do alinhamento da economia do Brasil com a China, que está trazendo prejuízos a esta empresa. O governo se gaba de ter uma quantidade imensa de empregos, mas são empregos que ganham o salário mínimo, o que é insustentável para qualquer trabalhador. A Gerdau vai reduzir os seus investimentos no Brasil. O martelo já está batido e a decisão da maior produtora de aço no Brasil não é exatamente uma surpresa. Desde o ano passado, o presidente da companhia, Gustavo Werneck, vinha dizendo que o governo federal deveria tomar uma atitude contra a invasão de aço chinês no mercado brasileiro. Como nada foi feito, a Gerdau resolveu investir menos por aqui. Entre agosto e setembro, a Gerdau vai decidir o tamanho do corte dos seus investimentos. Desde 2024, a companhia realiza um ciclo de investimentos de 6 bilhões de reais, sendo que 2/3 deste volume, ou seja, 4 bilhões de reais, eram para ser investidos no Brasil. Ao mesmo tempo, a companhia já demitiu 1.500 pessoas e não descarta que outras demissões possam acontecer. Trago também um vídeo em que o líder do governo comemora e aprova a decisão do presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, de dizer que mesmo com 41 assinaturas de deputados, não encaminhará, em hipótese alguma, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ele se gaba de terem aprovado agora isenção no imposto de renda de 2 salários mínimos, mas uma promessa de campanha foi de até 5.000 reais serem isentos de imposto de renda. 2 salários mínimos não chegam a isso. Foi uma promessa de campanha e até hoje ficou tão somente na promessa. Mas vejam aí a fala dele realmente. Não muda nada, Sônia. Não muda nada porque eu acredito que o problema que afeta os brasileiros hoje não é a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Ao contrário, a atuação dele tem sido, nos últimos 2 anos, a última rácio de defesa da democracia brasileira. E nós temos que louvar a atuação que ele teve, sobretudo, defendendo a democracia na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, garantindo a realização de eleições democráticas e livres para todos os brasileiros, garantindo naquele período, inclusive, que o eleito tivesse tomado posse, e, ultimamente, investigando aqueles que tentaram dar golpe de Estado no Brasil no último 8 de janeiro. O que é prioridade para os brasileiros hoje são outros assuntos, como, por exemplo, aqueles brasileiros que recebem até 5 mil reais serem isentos de pagar imposto de renda. Aqueles que recebem até 7 mil pagarem menos imposto de renda. Aprovamos o projeto de lei nesse sentido, como aprovamos hoje a medida provisória que isenta aqueles que recebem até 2 salários mínimos de pagar imposto de renda. E essas são algumas das notícias do dia de hoje. Mais uma é que o Itamaraty chama o encarregado dos Estados Unidos e diz que ameaças são inaceitáveis. Mas eu espero que a todos vocês que assistam esse vídeo na íntegra. Temos bastante argumento para que você teça o seu comentário. E este comentário será muito bem-vindo no canal de Pepe Severo no YouTube. E peço ainda que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos. E se receber esta informação ou este vídeo na sua rede social, clique no link para que o YouTube saiba que você visualizou
esse nosso vídeo e nos deixará muito contentes. Estejam conosco e estarão muito bem informados.